Pode vir aqui em nome de Jesus. Para que vocês possam aqui prestar atenção na palavra, deixar a criança de lado. Queria dizer e agradecer que é uma honra, todos os dias, que Deus me chama e fala: hoje é você, filha, que eu quero no meu altar pregando. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como eu entrei aqui há 7 anos atrás. Eu sei o preço que eu pago diariamente para estar na presença do Senhor. Eu sei o preço que eu pago por aceitar unção, sem titubear, sem pensar 2 vezes. Porque todas as vezes que a apóstola Fontaina vai, eu falei: tá bom, se Deus está mandando eu vou, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo sendo extremamente falha. Porque eu acredito que se Deus dá uma ordenança para mim e para você, é para a gente seguir. Porque quem nos conhece mais do que Deus? Deus, Ele sabe o seu deitar e levantar. Deus sabe os seus segredos mais ocultos que ninguém sabe. E mesmo assim Ele te dá uma ordem. E você insiste em contender com Deus no seu chamado. Você insiste em contender falando que você não é digno. Ele sabe exatamente disso. Mas Ele vê algo em você. O quê? Frutificação. Ele vê que aonde você for, você dará boa plantação para Ele. O seu testemunho vai ecoar em outras vidas. Tem gente que gera testemunho 50 anos, 60 anos. Tem gente que gera um testemunho durante 1 ano. Tudo depende do propósito que Deus tem para a tua vida. Do propósito. Acredito que não há distinção de um testemunho de 1 ano para de 20 anos. Mas tudo depende de onde Ele vai tocar. Porque você sabe que tem gente que é casca. Tem gente que não acredita em nada, mesmo vendo o milagre na frente dela. Mas Deus sabe exatamente o que Ele vai mover no coração daquela pessoa. E é através de você. Através de você tem pessoas endurecidas de coração. Que só o teu testemunho vai fazer o coração virar carne. Só o testemunho que você tem na sua vida vai tocar a vida dessas pessoas. E é por isso que todas as vezes que Deus te dá uma ordenança e fala: suba, suba. Quando Deus fala para você: é você que prega, prega. Ah, mas eu pequei durante a tarde. Você acha mesmo que Deus não sabia? Então, para que Ele falou que Ele era onisciente, onipresente e onipotente? Se Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã, você acha que Ele não sabe que amanhã você vai cometer algum deslize? É verdade. Que você vai falar alguma coisa que você vai se arrepender? Sabe qual é a diferença? Ele sabe que você vai falar, mas ao mesmo tempo Ele sabe que você vai se arrepender. E é por isso que mais um dia Ele dá mais uma oportunidade para você. Porque a palavra diz que se você não for frutífero, Ele te corta. Ele te corta. Se você não der bons frutos, só como um galho seco, Ele vai te cortar. Ele vai te podar porque você não vai dar mais nada para Ele. Aí você acredita mesmo que se Ele te chamou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, te deu uma palavra profética, e depois de 20 anos está se cumprindo, as demais coisas não vão se cumprir? Irmão, eu estou 7 anos na igreja. 7 anos. A Sofia vai completar 7 anos. Eu entrei aqui a primeira vez, a Sofia tinha 2 meses. 2 meses, exato, 2 meses. Ela ia completar 3 meses. Entramos aqui dia 1º de agosto. 1º de agosto, porque o Gabriel viajou dia 27 de julho para os Estados Unidos. 27 de agosto, né? Foi nessa data, irmão, 27 de agosto a julho. Eu tô aqui, foi agosto, 27 de agosto. Ele viajou para os Estados Unidos. E na semana seguinte eu vim aqui com meu esposo, que até então era meu namorado. Antes de eu continuar, vamos fazer uma oração, porque eu acabo deixando isso passar. Só tá nada, não vou mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tô aqui diante do teu altar, Pai, que é santo. E Pai, eu te agradeço demais, porque eu não tinha percebido o teu mover. Mas o Senhor já vem me fazendo, Senhor, há mais de 4 semanas, quando eu subo no seu altar, tirar os meus sapatos. Tirar os meus sapatos, eu não entendi o mover, mas é uma questão de você falar: filha minha, eu tenho um projeto na tua vida e você está buscando, e eis que meu altar é santo, então eu quero que você tire os seus sapatos. Como você fez com Moisés. Tira as sandálias, porque a terra que você pisa é santa. Então, Pai, toma minha boca com autoridade, toma minha boca com uma unção que quebra o jugo dos pedaços brilhantes, porque eu quero ser usada por Ti. Eu quero, Senhor, ser usada pela Tua palavra, para primeiro tocar a minha vida, Senhor, primeiro tocar na minha parentela, na minha família, para depois eu derramar sobre famílias.
Eu quero viver o que a tua palavra diz, Pai. E muitas das vezes eu tive medo de fazer essa oração. Mas, Senhor, o tempo está correndo, Pai. Então, antes que o tempo se finde, Senhor, eu quero viver o chamado que o Senhor tem para mim nessa terra. Então, Pai, me toma nessa noite. Usa a minha boca para tocar vidas em nome de Jesus. A igreja diz? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de eu continuar, eu queria ler para você palavra em Isaías, capítulo 43, verso do 18 ao 20, que diz assim. A gente vai voltar a ler de novo, se você quiser indo abrir. 43, eu vou me adiantando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura, não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, meu louvor relatarão. 43, irmãos, verso 18 ao 21. 18 ao 21, por quê, irmão? O nosso passado, ele serve de testemunho. O nosso passado não serve para que nós fiquemos olhando para trás com saudade. Se você for relatar, a única vez que Deus relata em outra palavra, a única vez que Jesus ele relata sobre o Velho Testamento de uma mulher, ele fala para você não ser como uma mulher de Ló. Para você não olhar para trás e virar uma estátua de sal. Por que estátua de sal, irmão? Porque quando você olha para trás, para as coisas antigas, você fica paralisado. Porque olhar para trás te impede de olhar para as coisas novas que estão à sua frente. Olhar para trás impede de você ver que tem uma pedra e você tropeça. Tanto que a palavra de Deus, ele fala, cuidado com as pequenas coisas. Porque não serão as grandes coisas que vão te roubar. Serão as pequenas coisas. E quando eu entrei aqui há 7 anos atrás, Deus veio ministrando a cada culto. Há 7 anos atrás, a gente não tinha esse altar aqui em cima. O altar era lá embaixo. Mas desde o começo que eu coloquei as minhas plantas, os pés aqui dentro. A pastora ensinou sobre o quê? Honrar a Deus. Sobre obediência. Sobre fazer as coisas com ordem, decência. Sobre saber que se eu estou fazendo as coisas para Deus, eu vou fazer com excelência. Mas eu sou pequeno. Óbvio que você é pequeno. Do pó você veio, pro pó você vai voltar. Não tem como você fazer distinção disso. Mas saber que eu estou o quê? Como a nossa irmã Luciana testemunhou. Ela passa 3 horas adorando o Senhor, glorificando o Senhor e buscando a face dele. Porque ela entende o versículo que diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto você ainda pode encontrá-lo. Porque naquele grande dia, naquele fatídico dia, que a trombeta tocar, o Espírito Santo vai embora. E aqueles que ficarem, vão ficar sem o Espírito Santo. Vão ficar sem o Consolador. Sem aquele que alivia você de todas as coisas, aquele que ministra, aquele que é tão maravilhoso que fala assim, você não sabe orar? Clame a mim, que eu vou encher a sua boca. Porque o Espírito Santo sabe orar. Então, se você não sabe orar, entrega o seu louvor ao Senhor. A tua adoração, o teu clamor, a tua oração. Quantas vezes eu me peguei ajoelhada falando, Deus, eu não estou sabendo pronunciar uma palavra sequer na minha oração. Eu estou falando de coisa com coisa nenhuma. Estou falando de A a Z, mas não está saindo nada congruente. Nada com sentido na minha oração. É uma oração tão perdida, Jesus, que eu acho que você não sabe nem como escrever, pai. Que você está falando assim, ela está falando de Moisés, daqui a pouco ela está falando lá de Jó. Não está seguindo uma coisa com a outra. Não está seguindo uma linha de raciocínio na tua oração. E como que eu quero que Deus me atenda se a minha oração não tem sentido? Como é que eu quero que Deus me entenda se eu vou começar a orar e a palavra dele fala para mim, não recebeste porque pediu mal, pediu para o seu próprio deleite. E aí eu entendo isso e começo a falar, Espírito Santo, eu não estou sabendo orar, mas a sua palavra me resguarda. E quando eu não souber o que falar, o Senhor leva aos tronos do nosso Pai, aos pés dele, a oração perfeita. A oração que a minha alma não está sabendo dizer aqui. Mas você me sonda. Você conhece o meu deitar, o meu levantar, você conhece o meu pensamento. Você conhece como a minha carne ela está gritando.
Você conhece como as coisas antigas querem se sobressair sobre as coisas novas. É como eu estava conversando com a pastora. Tantas coisas a gente vem e a gente declara todos os dias sobre a nossa vida. Por quê? É um novo tempo. A gente começou o final do ano de 2024 falando sobre 2025, um novo tempo. E aí você gera uma expectativa e uma esperança tão grande sobre essa palavra, só que você se esquece que diante dessa palavra há um processo. Porque tudo é um processo. Para fazer essa Bíblia, teve um processo. Vai lá na editora, coloca o papel na prensa, vê se tá tudo direitinho, libera o texto, coloca na... E vai vendo se cada folha saiu com o texto correto. Vai vendo se cada capítulo está seguindo corretamente, para que o capítulo 43 não seja seguido do capítulo 42. E uma coisa não seja atropelada pela outra. Aí você esquece que o quê? O tempo de você ser forjado é dolorido. O tempo da gente ser trabalhado é dolorido. Por quê? Ele vai pegar tudo que a nossa alma ainda grita. E você fala, pô, mas a minha alma ainda não grita. Mas ainda há um resquício. Há um resquício. Há um resquício porque se você pegar e ver um ourives fazendo uma aliança de ouro, ele passa por várias lixas, a aliança. A primeira é para tirar o bruto, para ele tomar forma. A segunda ele começa a lapidar para fazer o desenho. E a por último ele pule, para que ele possa reluzir por onde ele passar. E você está sendo polido, irmão. Você está passando por diversas etapas no seu chamado. E isso não quer dizer que o teu propósito não vai chegar. A sua bênção, ela não vai te alcançar. A palavra de Deus fala que as coisas já foram feitas. Ou seja, a sua bênção, ela está pronta. Tudo está pronto. A questão é, você está pronto para receber as suas bênçãos? Você está pronto para alcançar os lugares que você tem que alcançar? Para sentar nas mesas que você tem que sentar? Porque, irmão, se eu não estiver pronto para sentar na mesa que me é designada, quando eu sentar despreparado, eu mato a pessoa que era para eu ter ministrado. Talvez eu atrase o processo dela e me atrase. Porque Deus vai falar assim, você ainda não estava pronto, mas você me pediu tanto que eu te coloquei lá. Para você ver que você não está pronto. Porque eu já sabia. Só que muitas das vezes a gente fica batendo na porta. Bate. Senhor, me dá, porque eu quero, eu tô pronta. Eu tô pronta, pode me colocar lá, eu tô pronta, eu vou pregar, eu vou fazer. E aí Deus fala, você tá pronta? Você tem certeza? Porque em algum momento você perguntou pra mim, Deus, eu tô pronta. Eu tô pedindo tanto pra entrar naquele lugar, falando pro Senhor que eu tô pronta, tô capacitada. Mas em nenhum momento eu perguntei pro Senhor, eu estou pronta. Porque eu olho pro meu passado e eu falo, pô, passei por tudo aquilo, sou mais do que apta a entrar ali. Mais do que apta. Só que a gente esquece que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que colocar Deus na nossa frente. Porque a gente chega no grau, vou falar do que aconteceu comigo. Eu cheguei no grau, eu estava estudando tanto, estava descendo, me aprofundando, que por um segundo eu não vigiei, a soberba estava entrando dentro de mim. Por quê? Em vez de eu ministrar com carinho, para tirar a trava do olho do meu irmão, estava arrogante. Eu estava arrogante. Falando, você está errado, porque você é pecador. Pera, eu também sou. Não posso me esquecer disso. E aí a gente entra na casa de Deus, a gente chega na presença do Senhor, e a gente acha que só o evangélico tem a presença de Deus. Quem te falou isso? Mas quem te falou isso? Que só ele tem a presença de Deus? Se a Bíblia está ali para quem for buscar a presença do Senhor. É verdade. Você tem que entender que conforme você vai tendo maturidade, você entende que por onde você passar, pode ser uma religião católica, a pessoa pode ter tremendamente a presença do Senhor. Pode ter uma coisa ali aqui para ajustar, mas ela tem a presença do Senhor. E quem vai lidar com ela? Deus. Sabe, às vezes você vai assim, por que Deus está me colocando dentro de um terreiro? Para você aprender. Para você começar a aprender a parar de ser o quê? Hipócrita. Tá bom? Para parar de ser preconceituoso com as pessoas. Porque todo mundo tem um propósito. Para deixar a pessoa ver que você tem Deus na sua vida. Para deixar a pessoa ver que você é ministrado diariamente e está ali de braços abertos sem fazer acepção de pessoa. Porque a palavra de Deus fala assim, eu não faço acepção de pessoa nenhuma. Ah, mas eu vou entrar lá e eu vou me contaminar. Não, pera. O novo tempo que Deus tem na nossa vida
exemplo da igreja de Atos. Você acha que a igreja de Atos faz acepção de pessoa? Se você for estudar sobre a igreja de Atos, que magnífica! Que magnífica! As pessoas tiravam dela para ajudar o próprio irmão, por quê? Igualdade. Vamos todos viver em igualdade, porque o que eu vou comer, você vai comer na tua mesa. O que eu vou estudar, você vai estudar. O que eu calçar, você vai calçar. O que eu vestir, você vai vestir. Essa é a dignidade da igreja de Atos. A excelência, a obediência, a cumplicidade, a unidade que eles tinham. E aí a gente chega hoje e quer competir por causa de tempo. Quer competir porque, eu sou presbiteriana, porque eu sou pentecostal. Bacana, legal. Eu sou da congregação, bacana, legal. Mas todos nós somos filhos de Cristo. Todos nós somos filhos de Deus. Então a gente tem que começar a ter discernimento de aonde nós vamos entrar. Com quem nós vamos conversar. Respeitar. É verdade. Respeite o irmão. Respeita a congregação que ele segue. Ele não usa brinco. Glória a Deus, é o que ele aprendeu. Você usa e tá tudo certo. Ela só usa saia e você usa calça, tá tudo certo. Tá tudo certo porque a palavra de Deus fala que ele tem um chamado para cada um. Ou seja, cada um vai frequentar a igreja que Deus bem entender. Cada um vai frequentar a congregação que Deus bem escolher. Aleluia. A tua não é melhor do que a outra. Para de ser hipócrita. Você tem capacidade hoje de falar que seus pés são limpos. Para querer pegar e falar, vou pisar no irmão, quem é você? Gente, o novo tempo que Deus tem pra gente é um novo tempo de humildade. Um novo tempo de você olhar para trás e falar que você era tão sujo, tão imundo, de reconhecer que em muitos lugares você não teria nem voz, você não teria fala, por conta das coisas que você fez. Mas reconhecer que você se reconheceu. Soube que podia mudar. Entendeu o que Deus falou para você. Eis que posso fazer coisas novas na sua vida. Eis que quando você desce as águas, tudo se faz novo. Novas coisas. E quando você reconhece isso, as coisas na sua vida começam a andar. Aí por que a sua vida às vezes não anda? Porque Deus está falando uma, Ele está falando duas. E você não está entendendo aonde as coisas novas têm que começar a andar. Um novo tempo. O que é um novo tempo? Um novo tempo quer dizer que o tempo antigo que ele já se foi. Então um novo tempo quer dizer as coisas novas têm que começar a vir para a minha vida. Então eu tenho que começar a deixar as coisas antigas. Velhos hábitos. Nossa, Tainá, é difícil deixar velhos hábitos, com toda certeza absoluta. É difícil deixar velhos hábitos. Mas é uma frequência diária. Porque estudos científicos falam que se eu ficar 21 dias gerando um novo hábito, 21 dias fazendo a mesma coisa, eu gero um novo hábito na minha vida. Se eu passo 21 dias acordando todo dia às 5 horas da manhã, me exercitando, eu estou gerando um novo hábito e o meu corpo vai sentir falta desse novo hábito. A mesma coisa com o nosso cérebro. Nosso cérebro, se você não treinar ele fica preguiçoso. Se você for lá estudar a história de Moisés, Moisés era um líder de guerra extremamente excelente, capacitado, estudado. Mas de tanto tempo ele no deserto, ele não estava usando com 100% a capacidade e inteligência dele. E aí ele pega e Deus chama ele e fala, mas o que eu vou falar? Eu não sei mais falar. Ele reconheceu com humildade que ele não conseguiria mais se posicionar pelo tempo que ele ficou lá, passando no deserto com Deus. E aí Deus levantou o quê? Arão para ajudar ele a falar, pode ir. Você entendeu? Você está entendendo isso? Moisés, ele sabia que ele não poderia falar, mas ele aceitou o chamado de Deus. E você sabe falar e foge do chamado de Deus. Aí ele coloca Arão ao lado de Moisés e falou, pode ir junto. Pode ir, você vai ter uma pessoa com você. E aí o Espírito Santo fala para você todos os dias, pode ir que eu sou contigo. Por isso que ele deixou em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Porque por onde você for, eu vou estar contigo. Seja forte e corajoso. Ou você acha que Josué não teve medo da liderança dele? Você acha que por um momento ele olhou para aquele povo de Israel, conhecendo todos os defeitos, conhecendo a murmuração, sabendo que era um povo difícil, vendo provavelmente como Moisés ele ficava estafado de tanto ter que atender e bater na mesma tecla daquele povo. 40 anos no deserto, irmão. Uma viagem de 40 dias dura 40 anos.
Por causa da murmuração, do povo endurecido, um povo que sentiu saudade do velho. Um povo que ao sair, viveu milagres e maravilhas. Vê o mar vermelho se abrir, irmão. Moisés toca o cajado. O mar vermelho se abre. E aquele povo ainda conseguiu murmurar e falar, tá bom, mas eu quero comida. Eu quero frango. Eu quero filé mignon. Você não tá me dando filé mignon, você tá me dando pão. Eu não quero pão. Irmão, pelo amor de Deus. E a gente tá num tempo que o quê? A gente não viu essas maravilhas. Mas a gente crê na palavra do Senhor. Você tem noção de que a gente consegue ser um povo privilegiado? Povo privilegiado porque tudo deixou de relato para nós. Deixou os 10 mandamentos. Para que a gente o quê? Aquele povo, eu fui estudar uma época Êxodo, Gênesis, para poder entender como é que o povo se tornou escravo. Por que eles ficaram 400 anos cativos no Egito? Isso não fechava na minha mente. E eu fui estudar. E em seguida, Levíticos, e comecei a estudar. E se você for olhar os 10 mandamentos, Deus ele tinha que olhar tanto zelo àquele povo, que ele deixou os 10 mandamentos que as pessoas tinham que lavar as mãos para pegar o alimento. Você sabia disso? Eles tinham que lavar. Eles não tinham, eles tinham que estar limpos para poder tocar na esposa. Eles tinham que deixar as mulheres que estavam em período fértil, período, menstrual, em tendas separadas para que o homem não tocasse nela. Porque eles eram broncos. Eles não tinham discernimento. Então Deus falou a Moisés, pode anotar, no período fértil não haverá relação sexual. Pode separar da tenda, porque a mulher está impura. Eles não tinham nem esse discernimento. E você tem. Você tem. Você tem clareza na sua mente. Então Deus teve que deixar para eles naquela época os mínimos detalhes, as coisas que eles poderiam e não poderiam fazer. E mesmo assim, eles queriam olhar para trás. Mesmo assim, quando Moisés sobe a um monte para orar, para escrever os 10 mandamentos, eles fazem bezerro de ouro de adoração. E quantas pessoas estão entrando na igreja e fazendo adoração a pastores? Fazendo adoração a templos. Fazendo distinção. Porque se você é famoso, você senta na frente. Irmão, perante Deus todos somos iguais. Porque quando morrer, irmão, osso é osso. Tá bom? Crânio é crânio. Não tem diferença. Vai virar pó, vai ser cremado. A diferença está na nossa essência com o Espírito Santo. Então você tem que começar a parar de ser temeroso. Pare de ser temeroso com o seu chamado. Pare de ser temeroso nas suas orações. Porque vai vir um jugo. Vai vir uma opressão. Vai vir de qualquer jeito. De qualquer jeito. Só de você ter colocado seus pés dentro de uma igreja. Só de você ter pegado a sua Bíblia para poder estudar. A opressão virá sobre a sua vida. Porque o Satanás ele não quer que você entenda o que Jesus tem para você. Eu queria dizer para você que se acha que as pessoas, ou você serve a Deus ou você serve as trevas. Você acha que o inimigo da nossa alma, ele está preocupado em te tirar da igreja? Hoje em dia, ele não está preocupado. A preocupação dele é cegar o seu entendimento. A preocupação dele é que você não entenda mais nada. A preocupação dele é que você fique sentado sem mover um dedo. Essa é a preocupação dele. Então, por isso que ele lança tanta opressão sobre a sua vida. Por isso que ele fica jogando você de ministério em ministério. E você fica batendo igual pimbolim. Vai pra lá e vai pra cá. E não para em nenhum lugar. Em nenhum lugar você cria raiz. Em nenhum lugar você deixa Deus te trabalhar. Eu não gosto que chama atenção. Irmão, você só cresce se você é chamado a atenção. A massa do pão, se ela não é batida, ela não cresce. Ela fica insossa. Não vira o pão bonitinho, fofinho, gostosinho pra comer. Então você é igual uma massa, você está sendo batido para gerar e crescer na presença do Senhor. Aí você olha para o irmão e fala assim, nossa, mas eu quero ser tremendamente usado. Ser tremendamente usado, irmão, requer busca. Requer um sacrifício. Requer você abdicar de coisas. Mas nossa, eu escutei uma pessoa falando recentemente, e aí eu entendi como as pessoas se tornaram preconceituosas ao extremo. Literalmente. Então quer dizer que se você usa um shorts curto, você não tem intimidade com Deus. Pera, ninguém falou isso. Você pode ter intimidade com Deus. Só que o que a gente fala pra você é pra você vigiar. Vigiar. Porque se você tem intimidade com Deus, você não quer que Deus vai começar a falar com você?
Sabe o que Deus vai começar a ministrar a você? Seja de roupa, seja como você se porta. Porque a palavra de Deus, ela não faz curva. Ele fala para você não escandalizar onde você passar. Por que Deus ele bateu tanto sobre as roupas no Antigo Testamento? Por que ele bateu tanto e o Novo Testamento não veio para anular o Velho de forma alguma? Porque, irmão, as mulheres antigamente andavam peladas. Não é muito diferente do de hoje também, mas enfim. Andavam peladas, as egípcias lá cobriam só o peitinho e só lá embaixo. E aquela coisa que você vê em filme, de fato, foi o que aconteceu. Irmão, deixava os caras loucos. E você queria que o irmão ficasse como? Por isso que os irmãos, o quê? Várias mulheres. Casava, várias concubinas. Por quê? Começava o quê? A crescer o olho. Aí Deus falou assim, ai, da mulher escandalizar o irmãozinho. Porque todo mundo aqui tem guerras. Aí você pega o irmão que tem o quê? Luta com a prostituição. E ele veio aqui para guerrear, para vencer. Aí passa a irmã com o vestido colado no útero. Aí não quer que o irmão olhe? Por favor. Faz a gentileza pra minha vida. É óbvio que não vai olhar. Ninguém é besta. Eu olharia. Eu falo, nossa, que corpo, né? Então eu também olharia. Então a gente tem que começar a falar assim, nossa, mas você viu o irmão? E daí? Ela vai ser ministrada também. O meu ponto de dizer isso é a gente parar de julgar. Quantas vezes a pessoa só vem com aquela roupa porque ela só tem aquela? Aí você vê um monte de gente fazendo extensão no Instagram, em redes sociais, em Twitter, e caramba, 4. E aí você não tem um posicionamento de fala e o pessoal tá pintando e bordando. Aí você é cristão e é taxado como chato, o insuportável, o que não assenta ninguém. Primeiramente, se você tá vendo uma coisa errada, é óbvio que você tem que se posicionar. Porque se a pessoa tá blasfemando contra a palavra de Deus, você vai ficar quieta, escutando, batendo palma. Primeira coisa, você quer viver? Você vive o que Deus fala? Aí beleza, você tem autoridade para falar de Deus comigo. Você não vive, desculpa, você não tem autoridade nenhuma para falar de Deus comigo. Você tem autoridade para falar comigo do que você segue. Do que você segue, não. Não segue, não. Não aceito. Porque uma amiga minha me ensinou recentemente. Uma pessoa de outra religião começou a debater com ela porque ela era cristã e foi para outra religião. Escolha dela. Seguimos. E ela veio querer debater. E aí a amiga olhou pra cara dela e falou, quem é você para falar do evangelho para mim? Você me desculpa. Você não segue o evangelho. Você segue outra religião. Você quer me ministrar da tua religião? Demorou. Mas do evangelho você não abre a boca, você não segue. Você não tem autoridade para falar do evangelho para mim. E eu falei pra ela, menina, você foi maravilhosa. Maravilhosa. Porque que na igreja não falou isso. E você não tá na igreja e falou? Foi tremenda. Por quê? Você vê pessoas querendo debater com você. Ah, eu estudei. Tá bom. Você estudou? Mas o que você segue? Porque a palavra de Deus fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, eu tenho que estudar e tenho que ter espírito. Tá com espírito? Então, se você está seguindo outra coisa que não é de Deus, você não tem o espírito de Deus. Você me desculpa. Porque se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a Satanás. A palavra dele não faz curva. Eu tenho que, sim, não ser preconceituoso, mas eu tenho que saber me posicionar. Aí eu quero deixar qualquer pessoa falar comigo? Ah, irmão, comigo não. Comigo não. Comigo não tem isso. Porque pra onde eu vou, eu me posiciono. O meu pai me chama de pastora e eu dou glória a Deus. Por quê? Porque na minha casa eu me posiciono. Ai, começa um monte de coisa. Tá repreendido, não é assim. A palavra de Deus não diz. Ai, Tainá nada. Tainá nada. O que diz a palavra de Deus? Então vamos viver? Você fala, ai, tá na hora por mim, vamos seguir a palavra de Deus. Que então me ajudar também. Que só eu orando, vocês não fazem, não, faz como? Que eu só oro desse lado, você não faz desse o quê? Aí é o jugo desigual. A corda só tá perdendo dentro pra esse lado. Então a gente tem que começar a saber o que se posicionar também por onde a gente passa. Porque eu sou o maior testemunho aonde eu ando. Como é que eu vou numa roda antiga de pessoas que eu já vi e age da mesma forma? O pessoal fala, nossa, tá na igreja, né? Bacana. Vida mudou, né? Bacana. Mas mudou o quê? Tá fazendo a mesma coisa. Tá do mesmo jeito. Mesma conversa, mesma ideia. Você tem que entender, primeira coisa, quando eu peço pra Deus me mudar de rodas e me colocar em rodas diferentes, a primeira coisa que ele vai mudar é minha mente. Como é que eu sento em rodas com pessoas mais capacitadas se minha mente tá desse tamanhozinho, gente? Não tem como. Não tem como você atingir patamares. Quero ser uma grande empresária. Grandes empresários se capacitam.
Grandes empresários estudam, conhecem o seu próprio negócio. Aí você quer ser um grande ministrador. Eu tenho que estudar. Porque um grande ministrador vai o quê? Se alimentar da palavra, que a palavra vai poder encher ele, ensinar ele mais do que 1000 vídeos. Porque a ministração, ela faz efeito quando a gente está vendo no YouTube. Mas depois eu vou pegar, eu estou anotando o que eu estou vendo da ministração. Eu estou, pelo menos, registrando. Pô, eu escutei na ministração isso. Ela falou de ABC. E nessa ministração, eu entendi isso. Semana passada, eu escutei uma ministração sobre palavras proféticas sobre a nossa vida. De todos os dias, eu leio uma palavra em Provérbios, eu leio uma palavra em Salmos, e eu declarar palavras proféticas sobre a minha vida. Eu acordar todos os dias e falar, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. E todos os dias eu lançar uma palavra profética em cima da palavra que eu li. Declarar minha vitória. Declarar que todo jugo desigual na minha vida caiu por terra. Declarar que toda maldição hereditária não irá prevalecer sobre a minha vida todos os dias. E aí a gente tem um manual recheado e a gente não coloca em prática. A gente não coloca em prática. Porque a gente às vezes está preso ao passado. Irmão, a dor de ontem não define seu amanhã. Quem vai definir o que faz com a dor é você. Então, ou você define a dor, ou a dor te define. Ou você é protagonista da sua própria história, ou você sempre vai ser o coadjuvante. Vendo todo mundo viver e você do lado só seguindo do mesmo jeito. Porque é isso que o coadjuvante faz. Ele não vive a história, ele não é o principal, ele não chega à vitória. Sabe, eu converso muito com meu esposo sobre a gente ter uma pessoa na família e anos na igreja. Ah, irmão, me dá uma gastura aqui, eu não falo não. Anos na igreja. Mas as coisas dentro de casa, é o mesmo jeito que eu dentro de casa. É o sofá velhinho, é um móvel quebrado, não tem geladeira. E eu falo assim, meu Deus, não. Não. O Senhor é Deus de abundância. O Senhor fala que nós somos seus herdeiros. O Senhor é Deus de prosperidade. A pessoa não pode aceitar viver desse jeito. Ai, mas Jesus, ele veio, ele não tinha, mas eu sou filha. Ele abriu as comportas do céu para que eu fosse herdeira. Ele se fez pobre para ser rico, irmão. Aí você vê a pessoa há 30 anos no ministério vivendo do mesmo jeito, cara. Vivendo do mesmo jeito. Desculpa. Alguma coisa não tá certa. Alguma coisa não tá certa. Porque eu tô há 7 anos no ministério, eu já vivi tanta bênção. Eu já vivi tanta coisa. Espiritual, material, por busca. E eu não busquei só pelo material, mas eu busquei pelo espiritual. E por eu ter buscado espiritual, o material veio junto. Porque Deus falou, buscar no céu suas justiças, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu comecei a buscar o quê? Deus, eu quero a sua presença. Eu quero ser mais capacitada. Mas eu comecei a falar, Deus, eu não aceito que o ímpio viva somente eu não. Porque eu estou buscando, o Senhor fala que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor fala que o Senhor me deu até por herança. Por herança. E aí eu vejo pessoas servindo a Mamon, a Deus Ebu, a não sei o que, vivendo. E eu que sirvo o Redentor, o dono do céu e da terra, não vou viver. Não aceito. Não aceito o roubo de Satanás na minha vida. Não aceito paralisia espiritual. Comece a não aceitar, faz essa gentileza. Comece a não aceitar. Porque a palavra dele diz, quando eu falo a paz do Senhor, Shalom. Se você começar a ver a tradução em hebraico, é tudo eu tenho. Aleluia. Nada quebrado, nada me falta. Aí na tua casa você chegar, nada você tem. Tudo quebrado. Tudo falta. Ô, irmão, como é que você dá shalom? Faz favor. Como é que você dá a paz do Senhor? A paz do Senhor. Ensinar pra vocês hoje, guarda na tábua do seu coração. A paz do Senhor vem de hebraico, que é shalom, que diz, tudo eu tenho. Nada quebrado, nada me falta. Quando eu tô dando a paz do Senhor pra você, eu tô declarando, tudo você tem. Nada tá quebrado, nada te falta. Aleluia. Você tem que começar a entender o que é o Evangelho. As palavras de Deus, elas estão ali para a gente começar a estudar o que é Adonai, o que é Jireh, o que é Abba, o que é El Shaddai. Porque tudo isso veio traduzido por quê?
Se você começar a estudar, a Bíblia mais fiel ao Testamento do Senhor é a King James. Por quê? Porque tem palavras do hebraico que não conseguiram ser traduzidas na nossa palavra. Tem palavras que, se você começar a estudar, tem uma diferenciação de Bíblia para Bíblia. Porque cada um tem uma tradução. Essa é a importância de você começar a estudar. Hoje eu estava estudando sobre o quê? Virtuosa. E a palavra, no hebraico, não é virtuosa. E agora me fugiu. Acho que é Shahil. E quer dizer que o quê? É uma mulher guerreira, é uma mulher sábia, é uma mulher posicionada, uma líder de exército. Isso é uma mulher virtuosa. Aí você acha que assim, é só virtude, é só beleza. Não, Deus está falando que é uma mulher que aonde ela estiver posicionada, ela é a fortaleza, ela que está à frente da família dela, ela é o resguardo, ela é o porto seguro, porque ela está me guardando. Isso, essa é a mulher virtuosa. Mas ele não fala só isso, ele também fala em Êxodo do homem virtuoso. Que é o líder da casa, é o cabeça, é aquele que guarda, é aquele que sabe tratar com carinho a esposa, sabe ser um ponto seguro para ela, sabe que ela pode contar com ele, sabe ser para os filhos, mas também é o quê? É obediência, correção, é posicionamento. Aleluia! Por isso que Deus ele começa a falar, quando você vem viver com ele, você vira uma nova criatura. Porque você começa o quê? A ter posicionamento. Quem eu sou em Cristo? Quem você é em Cristo Jesus? Para de ser o que Satanás quer que você seja, e seja o que Cristo quer que você seja. Pô, eu tenho vontade de louvar, então eu vou começar a buscar e eu vou louvar. Pô, eu tenho vontade de pregar, eu vou começar a buscar e irei pregar. Eu tenho vontade de sair na rua ministrando todo mundo. Primeiro, Deus. Senhor, tem essa vontade? É o que o Senhor tem para mim? Estou capacitado? Irmãos, tem coisa que só sai com jejum e oração. A palavra de Deus fala, tem casa de demônio que é de oração. Então eu tenho que me capacitar. Aí você vai lá todo galante, todo com o peito aberto, sem a armadura de Efésios, ministrar na rua. Você vai passar por muita guerra. Você vai ser alvejado. Porque no primeiro você não se revestiu, não se capacitou. Por isso que é importante a gente começar a estudar. O ministério de louvor. Irmão, o ministério de louvor é engraçado. O ministério de louvor é uma opressão espiritual gigantesca, porque Satanás adorava no céu. Ele andava e a roupa dele soava sons para o Senhor, a adoração dele. Aí você acha que você vai subir aqui, vai ser levita, vai ministrar e vai ser mel. Não vai acontecer nada na tua vida. É óbvio que vai acontecer. Por quê? Todo mundo que adora ao Senhor, se não vigia, não aguenta. Não aguenta. Porque a palavra de Deus falou aqui, ó. 21, né? A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver vários versículos que ele fala que você vai prestar louvor e adoração a ele. Vários. Você vai salmodiar. Quando você estiver em guerra, você vai adorar. Quando você estiver na bênção, você vai adorar. Todos vão te ensinar. Os antigos profetas vão ensinar para você que em meio às guerras, eles adoravam. Eles lançavam. Quando eles ficaram dando as 7 voltas no muro de Jericó, eles estavam fazendo o que, irmão? Adorando. Marchando e adorando. Trocando trombeta, trocando todos os instrumentos. E a muralha caiu. Aí você não entende isso. Você não adora. Irmão, a muralha de Jericó caiu. O que não pode cair na sua vida com adoração? O que não pode cair na sua vida com adoração? A muralha de Jericó era uma fortaleza impenetrável. Ninguém conseguiu entrar. E aí Deus fala para eles, ó, vamos começar a ser lúdico. Não vai ser na guerra que vocês vão. Não vai ser vocês batendo na parede, escalando. Vai ser vocês me adorando. Dá 7 voltas me adorando. Dá 7 voltas salmodiando. Dá 7 voltas tocando a trombeta. Porque a 7ª trombeta vai tocar. Irmão, 7. Glória a Deus. A 7 está atrás de Apocalipse. A 7ª trombeta. Vai adorando. Porque é assim que você vai começar a viver milagre. Aí você fala assim, as pessoas,
os coaches de hoje, né? Porque é muito coach. Ai, que preguiça. Muito coach. Muito coach do evangelho. Sabe? Ai, é só vitória. Não, é renúncia. É renúncia. Não é só vitória, é renúncia. É chorar. É chorar, você vai chorar. Quantas vezes eu chorei? Irmão, você acha que eu não pedi meu ministério? Eu pedi. Porque a primeira vez que eu entrei aqui, ele não falou nada. E ele só soltando palavra pra todo mundo. Eu falei, mas qual é que é? E aí, Deus? E eu sou o quê aqui? Sou cadeira? E eu comecei a ficar meio revoltada, irmão. Por isso que eu falo, Deus, não reclamo não. Quando ele falou, vai e faz, eu falei, eu vou e faço. Por quê? Porque eu pedi. Porque eu vi ele falando pra todo mundo que ele tinha ministério. Eu falava, e o meu? Eu não tenho ministério? Eu não tenho chamado? Todo mundo tem chamado. O Senhor dá uma palavra profética pra mim. Uma. Que eu tenho ministério. Que eu fui chamada do ventre da minha mãe. Você não dá uma, Jesus. E eu já ficando angustiada. Irmão, o dia que ele levanta, eu falei assim, esse te levanta com uma pregadora. Só que você vai passar o processo igual a Beth. Eu falei, recebo o ministério. Recebo porque, irmão, é o ministério que dói. É o ministério que a gente sofre. É um ministério onde você vê que muitas vezes as pessoas não te entendem. Muitas das vezes você é alvejado por quem você mais abraça. E eu falava, pastor, ele falou que eu vou ter o mesmo ministério que você, pastor. Ela falava, filho, eu tô orando para ele ter misericórdia da tua vida. Porque eu sei como é que foi o meu ministério. Eu sei como é que foi dolorido. Eu sei como é que é ser traída, como é que é ser excluída. Por quê? Porque eu bato na verdade também. Eu não gosto de coisa bagunçada. Você viu? Eu comecei chamando a atenção. E eu vou chamar a atenção quantas vezes for necessário. Por quê? Porque desde que eu coloquei os meus pés aqui, eu entendi que Deus, Ele é ordem e decência. Aleluia. Ele é fazer tudo com cuidado. Eu entendi que se minha casa tá suja, Deus não tá. Irmão, às vezes eu demoro para limpar minha casa, mas eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu tô cansada. Mas, irmão, eu não deixo minha casa ficar imunda, não, nem porca. Eu limpo. O colega fala, todo dia você quer passar aspirador na casa dela. Eu falei, todo dia. Porque todo dia tem pó. Todo dia eu passo. Umas 6 vezes por dia, ainda pra tirar o pó, que eu não aguento ver o pó no chão. Mas eu entendi que o quê? Se a minha casa tá uma sujeira, como é que Jesus vai habitar? Se eu ando toda maltrapilha, que maltrapilha, irmão? Roupa rasgada, roupa furada. Costura roupa. Agulha e linha. Graças a Deus eu sou inventado pra isso. Na costuradinha. Se vocês quiserem, a gente começa a trazer caixinha de agulha e linha pra igreja e empresta pra você. Não tem problema, pode levar. Mas começa o quê? A entender que Deus também não tá nisso. Você anda todo rasgado. Por quê? Vamos lá. Sabia que ele tinha... Lucas 5:38. Por que eu tô falando da roupa rasgada? Falei, Deus, por que você fez eu anotar essa palavra hoje? Lucas 5:38. Só para você entender. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Oh, soberano Deus, aleluia. Achei. Aleluia. Vamos começar pelo 37, que nos diz assim, ó. Não, 36. Esse é esse. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para costurar em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Porque, irmão, eu pego uma roupa verde vívido, ele começa a ficar desbotado. Aí eu vou pegar outro verde vivo pra costurar nele. Vai ficar uma coisa brega, que não tem nem fim nem começo. Aí ele tá falando pra você, como é que você vai costurar uma roupa nova numa roupa velha? O tecido tá gasto, tá rasgado, tá esgarçado, tá desbotado. Aí ele continua aqui pra gente. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres velhos. Em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Por quê? O vinho, irmão, ele fermenta. E ele faz esticar. O odre velho já esgarçou tudo que ele podia, irmão. Já foi esticado igual elástico. Aí depois ele fica murchinho assim, igual uma mochiba. Já era, não faz mais. Não tem mais como ele esticar mais. Porque já acabou a elasticidade dele. E aí Deus fala pra você, troca a armadura velha. Troca tudo que tá velho pelo novo. Uma armadura velha não vai suportar as guerras novas. E é por isso que você vive tão cansado. É por isso que você vive tão estafado. Porque você se esquece de trocar a armadura velha pela armadura nova. E, irmão, trocar a armadura nova requer princípios também.
Porque eu pegar e eu colocar em prática Efésios 6, do 10 ao 18, eu tenho que estar em obediência ao Senhor, porque senão eu estou fazendo uma oração em vão. Porque eu estou em pecado, estou acabando com tudo, estou fazendo tudo que não me condiz. E aí eu vou lá e peço uma nova armadura. Só que eu esqueço que naquela armadura, por causa do meu pecado, eu deixei uma brecha aberta. Então a armadura, ela não vai fechar por completo, porque eu deixei uma brecha aberta. O teu pecado faz você deixar brechas abertas. Aí você fala, Deus não está ouvindo a minha oração. Ele está ouvindo a sua oração. Deus, ele quer atender a sua oração. Só que por causa das brechas que você está deixando, a sua oração está sendo impedida de chegar até você. A sua oração, ela fica retida. E enquanto você não fechar as brechas, ele não consegue te entregar. Uma porque você pode perder a sua bênção assim que ele colocar nas suas mãos. Outra porque a sua bênção pode te matar. Por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Por que o dinheiro é o mal de todas as coisas? Porque se você não está preparado para lidar com o dinheiro, você vira escrava dele. E não ele seu escravo. Você começa a ficar refém do dinheiro. E aí você fica refém de quê? De mamão. Fica refém da soberba. Por que muitas pessoas não conseguem vir em igreja simples? Porque muitas pessoas, muitas das vezes, estão refém de soberba. Eu tenho que ir em templo que está adornado de ouro. Aonde que diz para mim que a presença de Deus está somente onde está a adornação de ouro? Porque eu sei que em muitos templos menores do que esse, muitos mais simples, a presença de Deus é estupenda. Por quê? Porque a pessoa está com o coração rasgado. Porque ela está buscando a Deus verdadeiramente. Ela sabe que sem Deus ela não é nada. Ela está agradecendo pelo arroz que ela comeu. Pelo arroz. Sabe? Eu já estava vendo uma história na Angola para a África. Não me lembro agora a cidade para não pecar. Eles fazem bolacha de barro e manteiga para comer. Barro e manteiga. Aí hoje você está reclamando porque você só tinha arroz, feijão e ovo. E eles estão agradecendo pela bolacha de barro e de manteiga. Por que muitas pessoas, quando vão fazer obras missionárias na África, quando voltam para cá, elas estão totalmente desprendidas de tudo? Porque elas viram a gratidão mais genuína nas coisas mais improváveis. Mais improváveis aos nossos olhos. E aí você começa a ver que Deus, ele fala para você tomar cuidado com o que você vai pedir, para não pedir só para o seu próprio deleite. Por quê? Porque você está pedindo só para você não está pedindo para derramar sobre a vida de outras pessoas. Tem pessoal que pede só para ser rico, para o quê? Para ostentar, para ter casa, mas esquece o quê? O que você vai fazer com a sua riqueza? Qual é o seu objetivo com a sua riqueza? Qual é o seu objetivo com tudo que você está pedindo? Porque, irmão, eu tenho que ter um plano traçado com as coisas que eu quero fazer. Deus, ele tem um plano para mim, e aí ele fala para você apresentar as suas obras para ele. Porque o homem pode até fazer planos, mas o concluir é do Senhor. Provérbios 16:1. 16:1. E esse provérbio está no nosso carro de trabalho. Por quê? Eu falei, Alex, a gente tem que colocar no carro um versículo que reflita o que a gente está vivendo. Que eu e você, a gente pode fazer plano diariamente. Mas o concluir é do nosso Deus. A nossa empresa é do nosso Deus. A gente pode fazer o que for, mas é aonde Deus quer levar. E aonde a gente passar, a mensagem ela vai tocar. Aonde a gente passar, vamos saber que a nossa empresa tem princípios. Tem princípios milenares. Tem princípios que vêm da palavra do Senhor. Tem princípios que é honrar. Qual é o meu princípio? No primeiro dia que eu entrei e comecei a trabalhar com a Alex. Honrar qualquer pessoa que vai trabalhar com a gente. Esse é o princípio. Porque eu falei para o Alex, eu já fui CLT. Sei que poderia ter recebido benefícios melhores, mas também entendo. A empresa, entendo os gestores das empresas. Mas eu sei que se eu quero o melhor da terra para mim, eu darei o melhor da terra para quem for trabalhar com a gente. Eu sei que eu vou dar o melhor convênio. Eu sei que eu vou dar os melhores benefícios para qualquer pessoa que vai entrar. Porque o que eu tiver, ela vai ter. Aonde eu for atendida, ela vai ser atendida. Porque o que eu quero para mim, eu tenho que querer para qualquer pessoa. E qualquer pessoa que colocar a planta dos pés lá, vai saber que ali é uma empresa de prosperidade. Ali é uma empresa diferenciada como a nossa igreja. Porque tudo que é fruto da onde você pisa não tem como ser diferente.
E a igreja Betel é uma igreja de frutificação. É uma igreja que há 7 anos é profetizada que vai ser a igreja de Atos. É uma igreja que há 7 anos é profetizada que é uma igreja de dignidade. Então, tudo que sair daqui de projeto, de bênção, vai seguir esse princípio. Eu acredito nisso. Vai seguir o princípio de excelência, de dar, porque tudo que a pastora tem, ela divide o mesmo com a gente. Todo mundo vive da mesma premissa, da mesma qualidade. Não é menor, não é maior, não é diferente, não é pequeno, não é grande. É igual. É igual, é a mesma porção. Então é isso, você tem que entender aonde você está sendo plantado. Você tem que entender que aonde você está, os princípios que é regido do lugar que você está. Qual é o princípio da tua igreja? Qual é o princípio do teu pastor? Para que você não fique perdido lá fora quando falem para você de princípio. Porque eu vejo isso. As pessoas falando, o que é o princípio da tua igreja? Jesus. Mas o que a pastora aprendeu com Jesus? Qual era o princípio de Jesus? Igualdade. Humildade. Ele não fazia acepção de pessoa. Ele dividia. Porque naquela grande noite, quando ele fez a ceia, ele partiu o pão. Ele partiu o pão com o discípulo dele. Ele partiu para que todo mundo tivesse a mesma medida. Para que todo mundo entendesse que todo mundo tem que ter a mesma medida. Ah, mas por que alguns vão ser levantados e outros não? Porque Deus conhece o som do coração de cada pessoa. E se Deus sabe que uma bênção vai te matar, é melhor que Ele não te dê e Ele tenha você. E você tenha a salvação do que Ele dê e você perca a salvação. É verdade, Jesus. E Ele te perca. É isso que a gente tem que começar a ter. A palavra em Tiago, vai lá comigo, em Tiago 1,5, ele fala pra gente pedir sabedoria. E a gente só vai conseguir viver as premissas de Deus cada vez mais pedindo sabedoria para Deus. Pedindo para Ele abrir a nossa mente. Por que a gente chora tanto sobre que Deus tire as escamas dos nossos olhos? Porque você sabe que se o peixe, se não tirar a escama dos olhos dele, ele não enxerga. Ele não enxerga. Ele vai ver as coisas embaçadas. É a mesma coisa se eu tirar o meu óculos agora para falar com você. Eu vou enxergar. Mas muito embaçado. Muito embaçado por causa do que eu tenho nos meus olhos. Por causa da deficiência que eu tenho. Então, quando eu entendo que eu tenho uma deficiência nos meus olhos, uma deficiência espiritual, eu sei que somente Deus, Ele pode abrir para eu começar a enxergar de forma correta. Vamos lá na palavra. Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você está em falta de sabedoria e você pedir para Deus, Ele vai te dar sem medida. Ele não vai te dar como Ele deu a Salomão, obviamente, porque Ele falou que a sabedoria que Ele deu para Salomão foi só para Salomão. Só para ele, passou. Mas Ele vai te dar sabedoria também. Ele vai encher os seus olhos, Ele vai encher os seus ouvidos. Ele vai te dar discernimento espiritual, por onde você passar. Ele vai fazer você ser uma pessoa diferenciada no lugar. E muitas das vezes, irmão, às vezes diferenciada é você ficar calado. Não tem problema você ficar calado. Porque eu também passei por isso numa época que assim, onde eu chegava eu tinha que falar. Se eu não falasse da palavra de Deus, eu tinha um circo-tipo. Eu tinha que falar para mostrar que eu estava ali, que eu era de Deus e Satanás me atacando. Por quê? Porque ele fala que você não está falando de ninguém. Você tem Deus. Quem tem Deus aí? E aí eu tenho que começar a entender também que tem lugares onde eu vou poder falar e tem lugares que eu não vou poder falar. Isso é sabedoria de Deus. Tem lugares onde eu vou poder ministrar, mas tem lugares onde Deus vai falar assim, fica quieta, por quê? A palavra de Deus fala assim, não dê pérolas aos porcos. A pessoa não vai saber receber. Aí você vai gastar com ela? É gastar sim. Fale ao contrário o que quiser, é gastar. Você vai gastar da sabedoria que Deus está te dando com quem não vai saber reter. Saber reter. Por que você vê em alguns lugares muito favoritismo? Vamos ser claro agora, favoritismo. Em alguns lugares, eu falo isso de empresa. Eu estava vendo um negócio de empresa, eu vejo muito negócio de empresa, irmão. E aí eu falo assim sobre essa questão de liderança. Porque tem pessoas que retêm e tem pessoas que não retêm. E aí você chega lá, você está de saco cheio do seu trabalho. Ai, por que eu não sou levantado? Por que eu não sou promovido? Por que eu isso e aquilo? Por que será que você não está sendo promovido no seu trabalho? Será que é um tempo de processo? Que Deus está te preparando?
Ou será que Deus já preparou tudo, só que você ainda não entendeu o seu processo? Você ainda não entendeu que você tem que dar honra a quem te honra? Você ainda não entendeu que naquele lugar... Eu falo corporativo. Por que corporativo? Eu vi muito isso. Eu ensinei muita pessoa. E a gente tem gozo de ensinar quem quer aprender. Você tem gozo, você tem deleite de ensinar quem quer aprender. Porque você vê que a pessoa está colocando em prática. Agora aquela pessoa rabugenta, de cara feia, que não quer saber nada, como é que você ensina? Aquela pessoa que só maldiz, não quer estar lá. Como é que você faz, irmão? Tem coisas que a gente não vai querer mais. A gente não pode querer mais que outras pessoas. Você não pode querer mais do que o seu irmão do lado. A gente pode ministrar 1000 vezes a mesma pessoa e continuar ministrando pro resto da vida. Mas a vida dela só vai mudar se ela reter a administração, ela colocar a administração dela em prática. Por isso que Deus vai falar, peça sabedoria. Peça sabedoria. Peça sabedoria porque Ele só vai dar para aquele que pedir. E Ele vai dar com abundância. A palavra diz em Mateus 5,13 que você é o sal da terra. Você é o sal da terra. E por que eu sou o sal da terra? Porque por onde eu for, eu vou fazer a diferença naquele ambiente. Eu vou fazer a diferença por onde eu passar. Aí você faz a acepção, eu fiz a analogia dessa palavra de Mateus agora, com a mulher de Ló. Quando ela virou e olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Aí se você parar e olhar para Mateus 5,13, ele fala, você é o sal da terra. Por que, irmão? Porque por onde você passar, você faz a diferença, só que se você virar para trás, você vira uma estátua de sal. É forte, hein? Se você pegar a palavra dele e você pegar e estudando, você vai ver que toda ela tem nicho de encaixe em cada versículo. Porque a palavra em Isaías pega e relata que vai vir o Messias. E o Messias, ele vai ter que ir para o Egito. E do Egito ele será chamado. Só que essa palavra demorou 600 anos para ser cumprida. 600 anos. Mas o profeta Isaías disse, há 600 anos atrás, que o Salvador viria. E 600 anos depois, Jesus nasceu. Como nosso Senhor e Salvador. E aí Jesus, ele pega e vai além disso, e começa a ministrar e fala para você não ser como a esposa de Ló. Para não virar uma estátua de sal. Então, se você está paralisado no seu processo, está na hora de você dar o start e parar. Refletir e sair da sua paralisia. Porque a paralisia, ela não é eterna. Quando eu tenho um conhecimento do que está me paralisando, eu tenho uma chave para eu poder sair do lugar. Se conheça. Porque a palavra de Deus também fala. Tenha domínio próprio. Porque aquele que tem domínio próprio consegue e conhece a si mesmo. Consegue atingir o inimaginável, irmão. Glória a Deus. Então, se você tiver domínio próprio, você começa a conhecer os seus erros, seus acertos, seus altos e baixos. Começa a ver se você é uma pessoa que se ira facilmente. E começa a se conter. Você já venceu uma grande batalha. Se você é fofoqueiro, tem uma língua grande, gosta de cochichar. Ai, mas eu não sou fofoqueiro. Mas fica falando do irmãozinho, o outro irmãozinho. Para. Isso desagrada ao Senhor. Ah, mas eu não concordei. Fala com Deus, se você não concordou. Vai trocar ideia com Deus. E Deus vai te ministrar para você falar com o irmão. Mas não faça fofoca, porque fofoca aos olhos de Deus é contenda. Se eu tenho um coração endurecido, sou uma pessoa, sabe, antipática. Oro para entender de onde vem minha antipatia, para eu começar a ter empatia e ter amor pelas pessoas. Então, um novo tempo que você quer para 2025, ele só vai virar um novo tempo se você virar as chaves na sua vida. Se você começar a acessar o que está preso dentro de você, para que Deus possa te limpar. Se você começar a olhar para dentro de você, os quartos que estão escondidos, que você não quer abrir a porta para Deus limpar, e deixar Ele limpar, vai doer. Você vai sofrer. Você vai chorar. Muitas das vezes você vai se indicar. Porque não era aquilo que você achou que fosse. Porque você achou que estava tratado naquilo. E ele vai falar, ainda não. Quase. Mas ainda não. Você vai ver começar a sua vida a andar e atingir patamares que você ainda não imaginou. A sua dor, irmão, ela não te paralisa. Porque a palavra de Deus fala, tudo passa. O sol, ele nasce por justo e por injusto. Mais uma prova que ele não faz a acepção da gente com quem está lá fora. A diferença
é que ele se posiciona diante dele. A diferença para que as coisas comecem a andar na sua vida é como você vai se posicionar daqui em diante. Seja dentro do seu ministério, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja a sal da terra. Seu trabalho está precisando de gente que ministre outras pessoas. Por onde você passa, no mercado, se Deus te tocou, fale que a pessoa é amada, você não sabe a dor que ela está passando. Trate as pessoas com gentileza, você não sabe a guerra que ela está enfrentando. Se a pessoa te dá um tapa, Jesus é o maior ensinador dessa terra. E nós somos e seremos eternos aprendizes. Dá outra face, mas não devolve com tapa. Porque você não sabe por que ela te deu um tapa. Você não sabe o que ela está passando. Às vezes o tapa dela, a dureza dela, é apenas uma camada de proteção para uma pessoa extremamente frágil, uma pessoa sofrida, uma pessoa que só precisa saber que tem um pai que ama ela, um pai que vai cuidar dela, amém? Amém. A palavra de Deus foi até aqui, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, a paz e a graça, amém? Palavra maravilhosa de reflexão, amém, igreja? Amém. Que você e eu possam sair daqui com essa palavra, tomando posse, em nome de Jesus. Eu só queria estar deixando aqui que ontem Deus falou para mim, muitas vezes nós saímos da presença do Senhor e achamos que Deus não está nos vendo, né? Mesmo com uma palavra linda dessa, maravilhosa, a gente fica, será? Tira o será, Deus está conosco. E eu só quero deixar essa palavra em Salmos 115, não precisa ver se vocês não quiserem, está aqui 13. Abençoará os que te temem o Senhor, tão pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos do homem. Para quem que ele deu? Para nós. A terra foi dada para nós. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Amém? Amém. Ele deu a terra para nós, e nós sempre falamos assim, o mundo é do maligno, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Mas a terra ele deu para mim e para você. Então que nós possamos sair dessa noite aqui entregando tudo para Deus. Porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. Saia daqui hoje sabendo que essa terra é sua. E aonde você pisar a planta dos teus pés, você vai tomar por herança. Amém? Outra coisa. Acho que os irmãos vão para o monte, né? Vocês vão para o monte? Então. Tem que tomar cuidado, né? Porque assim, eu fiz várias vezes, né, campanha em monte, mas quando chovia a gente não ia, porque a gente também tem que ter sabedoria, né? Então, vocês vão fazer o que vocês quiserem, se vocês quiserem ir, mas é bom a gente vigiar, né? Como o monte lá é muito barrento, muito alto, então a gente tem que tomar cuidado, porque foi semana passada, só uma horinha que teve, já ficou ruim para descer, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor falar, faça, faça. Se o Senhor não colocar paz ao coração, fique em paz. Deus não vai. Deus agora não vai receber pelo fato de eu não ir hoje. Não tem isso. Ele sabe que a situação hoje não está propícia para você subir. E o que nós fizemos, a campanha vai continuar. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Vamos entregar o culto ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração. Pai eterno, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz, Pai, que a terra é nossa, o céu é teu. O Senhor deu para nós. Que nós possamos tomar posse da palavra que a tua serva trouxe. Que o Senhor possa direcionar. Nos dá um final de semana de livramento, paz, alegria. Vai cobrindo o teu povo, guardando, Pai, de toda seta, de todo mal, de toda guerra, de todo levante, de toda oração contrária. Nós te colocamos diante de ti, entregamos a nossa vida. Guarda aqueles, Pai, que vão sair agora. Guarda aqueles que vão voltar para casa. Senhor, cobre os teus servos, Pai.
Cobre, Senhor. Visita a Marilene, onde ela estiver agora, Pai. O Senhor sabe, Senhor, meu Deus, o que ela está vivendo. Então eu coloco ela diante do teu altar, como eu venho colocando. Que o Senhor cubra ela dentro daquele lugar. Que o Senhor venha ver, Senhor amado, profundo e oculto. E não deixa, Senhor, porque o Senhor é o Deus de justiça. E eu coloco essa justiça nas tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, a cada filho teu que está aqui, do nome e sobrenome que carrega, guarda, Pai. Protege. Porque as coisas acontecem de uma hora para outra, Pai. Então nós colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti. Que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa preparar o caminho, que o Senhor possa guardar a nossa vida. É o que nós te pedimos. Para que domingo, Senhor, se for a Tua vontade, nós vamos estar aqui para Te louvar e Te bendizer. Chamar, Senhor, a Tua atenção como Zaqueu, para que o Senhor possa nos ver, para que o Senhor possa nos enxergar. E que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E a igreja diz? Amém. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Operando Deus. Mas graças a Deus que Ele já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Amém. E sobre ti o Senhor traga paz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.